Pois bem, irmãos, hoje nós estamos iniciando então mais uma nova série de mensagens que vai ser exatamente sobre as bem-aventuranças. Acabamos de ler agora aqui no Sermão da Montanha. Os irmãos receberam também aí durante a semana, um e-book ali com um aspecto histórico, geográfico, Depois um vídeo também muito bem editado, muito bem narrado, e outras coisas também, outras informações. Receberam também aí um encarte para que vocês possam anotar, colocar as suas reflexões também na medida em que nós formos falando sobre esses textos, Então anote, pode usar e usar bem aí esse nosso encarte. Então nós estaremos estudando a partir de hoje, olhando aqui para o Sermão da Montanha, especial para as bem-aventuranças. E o cenário aqui ele é marcante, Jesus subiu em um monte, não em busca da glória humana, mas para proclamar vida, proclamar esperança, esperanças do reino que transforma corações, transforma vidas. E ao entorno de Jesus, ali naquela montanha, tinha muitas pessoas, mas gente comum, pescadores, mulheres, crianças, pessoas aflitas, pessoas cansadas, gente como a gente. E ali naquele momento, naquele sermão do Senhor Jesus, ele estabelece o padrão da vida do cidadão do reino do Senhor, da pátria celestial. E aqui em Mateus capítulo 5, ele registra o primeiro e mais extenso dos 5 grandes discursos de Jesus que nós temos narrados no seu Evangelho, conhecido como Sermão da Montanha. E ele inicia o seu sermão, onde ele nos confronta com as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças não são assim um código de etiqueta religiosa, não é um catálogo de boas maneiras, mas é o retrato do caráter do cidadão do reino celestial, do servo de Deus, do cristão, E então essas bem-aventuranças descrevem não um ideal assim utópico para o futuro, mas elas nos chamam a viver aqui, agora, como filhos da graça, filhos do Senhor. E então, na medida em que nós formos expondo essas bem-aventuranças nos próximos domingos, nós veremos que elas revelam a humildade em ação. Cada uma delas revelam a humildade em ação. A humildade nas diferentes circunstâncias da nossa vida, da vida cotidiana, em um mundo quebrado, em um mundo caído. Então elas vão revelar exatamente uma vida de humildade. Por isso que hoje eu não vou tratar sobre nenhuma das bem-aventuranças, mas eu vou falar sobre humildade. Humildade que é a raiz, o caminho por onde as demais virtudes, as bem-aventuranças deste sermão florescem. Então vou falar sobre a humildade. E antes de entrar aqui para pregar essa mensagem, eu orei: Senhor, abre os nossos corações para a Tua palavra, molda-nos conforme a imagem do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Senhor, dê-nos exatamente o despir de tudo para estarmos com humildade e assim recebermos a palavra do Senhor. Então, falando sobre humildade, aí a primeira lição que eu quero destacar, que humildade não é fraqueza, mas é o caminho do reino. Meus irmãos, e falar sobre humildade, esse tema é um tema constrangedor. Sabe por quê? Porque não é natural a humildade, não é natural de nenhum de nós. O oposto, o orgulho habita no coração humano e ele se manifesta como a autossuficiência. E durante séculos, o orgulho sempre foi listado, que é o oposto da humildade, ele foi listado pela igreja como sendo o primeiro dos 7 pecados capitais. Então, o primeiro, orgulho, ganância, ira, inveja, luxúria, gula e preguiça. Mas o orgulho estava lá como primeiro, porque é o oposto da humildade. E o orgulho, ele nos cega, ele nos ilude, ele nos faz crer que somos autossuficientes, que não precisamos de mais nada e de ninguém, que podemos trilhar nosso próprio caminho, principalmente sem a dependência do Criador.
Não precisamos do Criador, não precisamos de Deus. Por isso que a semente do ateísmo que vem no coração é levar a pessoa a desapegar de tudo que diz respeito à religião e a Deus. É a pessoa dizer, eu não preciso de nada disso. Eu não preciso de nada disso. É exatamente esse orgulho, levar a essa autossuficiência. É o pecado que a serpente semeou no coração dos nossos pais, Adão e Eva. Vocês não precisam de Deus. Vocês vão ser iguais a Deus. Vocês serão iguais a Deus. E a nossa cultura, ironicamente, reforça essa mentalidade através dos discursos da autoajuda, da autoconfiança, pregando que este é o caminho para o sucesso, que este é o caminho para a realização. Mas aí Jesus vem na sua palavra e aponta uma direção oposta, dizendo assim: bem-aventurados os humildes de espírito. Uma direção oposta, dizendo assim também: Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí aqui está a boa nova: Jesus é humilde e Ele nos ensina a viver também como Ele viveu. Nós então não pregamos sobre humildade como quem que já alcançou esse nível, né? A poder falar sobre isso por nós mesmos, mas como quem está sendo trabalhado pelo Mestre, alguém que está sendo trabalhado por Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, a humildade, ela não é uma fraqueza, mas ela é parte do caráter do cidadão do reino, é parte do caráter do servo de Deus. O orgulhoso, ele se exalta, enquanto o humilde encontra descanso, esperança e um futuro seguro em Cristo Jesus. Mas uma segunda lição para nós, então, o que é a humildade? A humildade não é sinônimo de modéstia exterior, não é sinônimo, talvez, de pobreza material, de vestir-se, talvez, mal arrumado e coisas assim. Muitas vezes confundimos a simplicidade com humildade. E às vezes encontramos uma falsa modéstia que, na verdade, oculta um orgulho. No fundo está ali um orgulho, uma vaidade, disfarçando de humildade. O filósofo Sócrates tinha um discípulo chamado Antístenes, e o Antístenes desenvolveu o pensamento do cinismo. Não o cinismo na maneira como nós conhecemos, mas o cinismo na filosofia, que é a ênfase do desapego, de despir de todo o apego de todas as coisas. E então a ênfase era na autossuficiência, e então rejeição de bens, de convenções sociais, andava como um maltrapilho. E diz que num certo debate ali com Sócrates, e Sócrates percebia que por trás daquela roupa maltrapilha e tudo, mas havia ali um orgulho. E aí Sócrates, na sua sabedoria, disse assim: posso ver o teu orgulho pelo buraco dos teus vestes, dos teus mantos. Posso ver o teu orgulho pelo buraco dos teus mantos, das tuas vestes. Então ele percebeu ali o orgulho disfarçado da virtude, se vestindo, se colocando daquela maneira, mas na verdade era uma falsa modéstia. Então a humildade verdadeira é a postura do coração, um espírito ensinável, é o reconhecimento da nossa total dependência de Deus. Dependemos de Deus, é a atitude de colocar Cristo no centro de tudo. Ele é o centro. Jesus, então, ele é para nós o exemplo perfeito disso, porque sendo Deus, não considerou com usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, rei, no trono, mas esvaziou-se de toda essa glória, tomando posição de servo, e morrendo a morte mais humilhante, a morte de cruz. Enquanto todo ser humano quer subir, ele desceu, esse elevador se cruzou, ele veio e o ser humano quer subir. Então ele abriu mão dos seus direitos por amor. A sua humildade não estava na aparência externa, mas no coração entregue ao Pai e aos outros. Lá em Provérbios capítulo 22, versículo de número 4, Provérbios 22, versículo 4, vai dizer para nós assim que o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida.
O galardão exatamente da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então a Escritura nos lembra que o fundamento da humildade é o temor do Senhor. Não é a autoestima que nos sustenta, mas esse temor, essa reverência, não é a Deus que nos sustenta. Então a humildade é reconhecer tudo o que sou, tudo o que eu tenho vem dele e sem ele nada posso. Mas nele posso todas as coisas, mas sem ele nada posso. O mundo atual exalta a autoestima como sendo a chave para o sucesso, a chave para as realizações. Procure e você verá quantos livros se proliferam, palestras e outras coisas nesse sentido, se multiplicam sobre o tema, mas a Bíblia aponta essa outra direção, não eu como centro, mas Cristo como centro. Cristo como sendo o centro. E aí é interessante também o C.S. Lewis, né, que todos nós conhecemos bastante, pelo menos algumas frases a respeito dele, né, atribuídas a ele, diz assim: a humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Pensar menos em si mesmo. A humildade, então, é reconhecer Cristo como centro, não eu. Vive Ele agora, não mais eu. É uma postura do coração. É, portanto, então, a reorientação radical. Menos de mim, mais de Cristo. Nós veremos isso nas bem-aventuranças. Menos de mim, mais de Cristo. Importa que eu diminua e que Ele cresça. Nós veremos isso. Então, por isso que aí a terceira ideia, por que a humildade é tão necessária e importante? Exatamente por isso. Por que Deus insiste tanto nessa virtude? Que parece assim contrária, e é à lógica humana. Lá em Provérbios também, 28, verso 14. Provérbios capítulo 28, verso 14, diz assim: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Feliz é a mesma ideia de bem-aventurado. O homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então a palavra aí que dá vinda do hebraico, né, para temor ou que temor de Deus, né, aquela intensa, carrega a ideia de tremer, estremecer, de quebrantamento. De quebrantamento. Isso é o oposto do coração duro. Quebrantamento. E a ironia divina, né? Ou é a ironia divina gritando aqui: o quebrantamento. Feliz ou bem-aventurado o homem constante nesse quebrantamento diante de Deus. Mas o de coração duro, coração que está sempre endurecendo, esse vai cair no mal. É exatamente isso, o quebrantamento do nosso eu diante do Senhor não leva ao desespero, mas à alegria genuína, ao ser bem-aventurado. A palavra aí diz feliz, mas é a mesma palavra do Novo Testamento de bem-aventurado, descrevendo essa alegria que o mundo não pode dar e nem pode tirar também. Nem pode dar e nem pode tirar, mas ela vem quando nós nos rendemos integralmente ao Senhor. Trememos na presença de Deus. Somos quebrantados diante do Senhor. Agora o coração duro, ele leva ao mal. Mas o quebrantamento abre caminho para a bem-aventurança, para a felicidade. Esse quebrantamento, meus irmãos, é bênção. Não é um fardo, não é um pavor, mas é bênção. É o caminho para experimentarmos a graça abundante. Então, embora o orgulho nos pareça natural, porque também Provérbios 16 fala que todos os caminhos do homem, né, são puros aos seus próprios olhos. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, Provérbios 16, versículo 2. Mas a palavra de Deus nos corrige e nos mostra que a humildade é o terreno seguro para o discípulo, seguro para o cidadão do reino, não é? Enquanto o orgulho é a ruína. Por isso, a humildade é essencial. É o terreno fértil para o discípulo. Já o orgulho é a ruína. Último ponto para nós encerrarmos aqui. Como a humildade se comporta? Quais são as marcas de um coração rendido
ao Senhor nessa humildade. Nós veremos depois as bem-aventuranças. Mas quero falar agora para nós aqui algumas dessas marcas. E porque a humildade não é só uma teoria. Não é dizer meramente eu sou humilde, mas ela se manifesta em atitudes assim concretas. Nós lemos aqui na nossa liturgia, Filipenses 2, verso 3 até o verso número 5, e ali a palavra diz que é não agir com ambição egoísta, é considerar os outros superiores a nós mesmos, cuidar de interesses alheios e ter a mesma atitude, o mesmo sentimento que teve no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero apontar algumas direções onde ela se materializa, a humildade. Primeiro, a humildade se direciona na direção de diante de Deus. A humildade se revela em submissão, em dependência ao nosso Senhor. A humildade reconhece a santidade do Senhor e nos coloca em posição de servo. Não barganha com Deus, mas se rende à vontade divina. A humildade diante de nós mesmos. Sabe de uma coisa? Ser humilde é olhar para nós mesmos com sobriedade. A palavra diz para nós não pensarmos de nós além do que convém, nem ficar aquém, nem ir além. Nem aquém e nem ir além. Mas é olhar com sobriedade. Não precisa de uma autoafirmação constante, porque a nossa identidade está em Cristo. Não se vangloria, mas atribui toda a glória a Deus. Toda a vitória atribui a Ele. A humildade também diante dos outros, das pessoas que estão ao nosso entorno. A humildade se expressa nos nossos relacionamentos. O Senhor Jesus pegou uma toalha, amarrou na cintura e lavou os pés dos discípulos. Diz que veio para servir, não para ser servido. A humildade valoriza o outro, perdoa e ajuda sem buscar e requerer o conhecimento. A humildade também, meus irmãos, diante do mundo. Não se vangloria, não busca um status, mas na verdade vive como sal e luz, para a glória não pessoal, mas para a glória do nosso bom Deus. Para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus, não para aplausos humanos. Então a humildade é uma postura integral, é obra do Espírito Santo que nos conforma à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Está na direção do Pai, nos leva exatamente a essa dependência integral do nosso bom Deus, olhando para nós mesmos, olhar com sobriedade, nem ficar aquém e nem ir além, mas olhar com sobriedade, humildade diante dos outros, porque exatamente como o Senhor Jesus, essa humildade expressou no relacionamento com as pessoas, do servir. Naquele momento em que todos queriam estar à mesa, Ele pegou a toalha e lavou os pés dos discípulos. Mas a humildade também diante do mundo, quando nos coloca como sal e luz, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, concluindo a nossa reflexão, nós vimos que a humildade não é fraqueza, embora em um período no passado era vista como uma fraqueza. Talvez hoje ainda é visto por muito como uma fraqueza. Mas, na verdade, ela é o caminho do cidadão do reino, parte do caráter, da vida do cidadão do reino, do servo de Deus. Nós entendemos que a humildade não é uma falsa modéstia, mas o reconhecimento profundo da nossa total dependência do Criador. É uma reorganização da nossa vida, dos nossos sentimentos, talvez daquilo que nós temos aprendido por muitos anos. É essa reorganização. Discernimos também como a humildade se manifesta, reverência diante da palavra, disposição para ser corrigido, coragem para confessar, abandonar o pecado e prontidão também para servir. Se não tiver humildade, nós não vamos ser prontos para servir. Para com mãos estender, para com essas mesmas mãos servir. Então, meus irmãos, o convite desta noite para essa jornada nossa nessas bem-aventuranças. O convite, ele é simples, mas ele também é decisivo para as nossas almas. É aquela: entregue todo o seu orgulho a Cristo Jesus. Todo o seu orgulho ao Senhor Jesus. Deixe ser trabalhado por Ele. Deixe ser quebrantado por Ele.
E talvez você chegue aqui nesta noite cansado de tentar provar o seu valor, tentado de provar esse valor, preocupado em manter as aparências, ou carregando assim um coração endurecido. Um coração endurecido. A palavra de Deus ecoa para você assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, meus irmãos, abra mão do fardo pesado, do orgulho que nos sobrecarrega, e receba exatamente o descanso que a humildade em Cristo nos oferece. E vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém, meus irmãos? Deus muito vos abençoe.